are you, Bishop? State Presbyter? Quem são vocês, bispos, presbíteros de Estado? When Jesus become a foot-wash flunky, a doormat at the house of the Lord. Quando Jesus se tornou um servo de lavar os pés, um capacho na casa do Senhor. Oh my, and then we think we're somebody because we got a doctor's degree, we went through college. Oh, que coisa! E então nós pensamos que nós somos alguém, porque nós temos um diploma de doutor, nós fomos à universidade. Look at your example, what he did. Olhe para o seu exemplo, o que ele fez. Don't look at what the bishop before you, the presbyter before you, whatever like that. Não olhe naquele bispo que está na sua frente, presbítero na sua frente, ou algo mais assim. He might have been a good man, that doesn't matter. It's you, look at God. Ele talvez tenha sido um bom homem. Aquilo não importa. Isto é você. Olhe para Deus. When he's seen the effects, that seen what taken place. Quando ele havia visto os efeitos e então viu o que aconteceu. Now I'm closing. One more thing I say. Agora eu estou encerrando. Eu digo uma coisa a mais. His feet, hands, his wings covered his face in reverence, his feet in humility, and then his two wings put him in action. Seus pés e mãos, suas asas cobriam sua face em reverência, seus pés em humildade, e então suas duas asas o colocava em ação. Just think of that. The effects of the vision upon the prophet. Somente pense naquilo, o efeito da visão sobre o profeta. What did it do to the prophet? O que isto fez para o profeta? It showed him that no man, don't put your confidence in a man. Isto lhe mostrou que nenhum homem, não coloque sua confiança num homem. When that man leaves the word of God, you leave the man. Quando aquele homem deixa a palavra de Deus, você deixe o homem. You leave the man. Você deixe o homem. Stay with God. God is the word. Permaneça com Deus. Deus é a palavra. Watch what the effects did. Observe o que o efeito fez. Now, minister brothers, I want this to go down in your hearts. All of it. Agora, ministros irmãos, eu desejo que isto desça em seus corações, de todos vocês. What happened to the prophet? O que sucedeu ao profeta? It caused that prophet, ordained to an office before the foundation of the world. Isto causou aquele profeta ordenado a um ofício antes da fundação do mundo. Gifts and callings are without repentance. Dons e vocações são sem arrependimento. It caused that prophet. What about a minister? Bishop. Which is nothing like a prophet. Isto causou aquele profeta. O que me diz de um ministro? Bispo. Que não é nada como um profeta? Teacher, pastor, or evangelist, what ought to do to them? Professor, pastor, o evangelista. O que isso deveria fazer-lhes? But to see the vision of the Lord, it caused the prophet to confess he was a sinner. Porém, de ter a visão do Senhor, isto fez com que o profeta confessasse que ele era um pecador. He didn't walk out and say, yes, glory to God, hallelujah, that's good enough for me, praise God, I'm going out. Ele não saiu e disse, sim, glória a Deus, aleluia, aquilo é suficiente para mim, louvado seja Deus, eu sairei. Or he didn't go up and say, I'll not listen to that, I had a mental illusion. It isn't according to what the priest says. Ou ele não subiu e disse, eu não ouvirei aquilo, eu tive uma ilusão mental. Isto não está de acordo com o que o sacerdote disse. No, he took lesson to it. He saw what God was trying to show him. Não, ele tomou aquela lição. Ele viu o que Deus estava tentando lhe mostrar. Why? The spiritual seed was already in him, like it was in the woman at the well, like it was the others. Porque a semente espiritual já estava nele, como isto estava na mulher do poço, como isto estava em outros. They were ordained, foreordained to this. Eles foram ordenados, pré-ordenados para isto. And he saw the reason. E ele viu a razão. He saw Uzziah in the leper house, a great man who tried to impersonate something. Ele viu Uzias numa casa de leprosos,
um grande homem que tentou personificar algo. He saw God sitting there, and he saw how God dressed his servants and how he sent them out. Ele viu Deus sentado ali, e ele viu como Deus ataviou seus servos e como ele os enviou. Caused him to say, I am a sinner. Aquilo o fez dizer, eu sou um pecador. Then, it come the time for the cleansing. After the confession, I am a sinner. Então, vem o tempo para a limpeza. Depois da confissão, eu sou um pecador. The prophet, a man who had been in the king's palace, known to be a prophet. O profeta, um homem que havia estado no palácio do rei, conhecido como sendo um profeta. Do you hear me? Você me ouve? Caused this ordained prophet, the vision of the Lord, caused him to cry, woe is me! Isto fez este profeta ordenado. A visão do Senhor lhe fez chamar. Ai de mim! I'm a man of unclean lips. I live among people that's got unclean lips. And my eyes have seen the order of the Lord. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo entre um povo que tem lábios impuros. Oh, minister, brother. Can you see it? Oh, irmão ministro, você pode ver isto? My eyes have seen the order of the Lord. Meus olhos têm visto a ordem do Senhor. Then come the cleansing. Então veio a limpeza. Here come the cherubim with a coal of fire off the altar. He took with his tongs, the tongs from the altar, put it in his hands. Aqui veio o querubim com uma brasa de fogo do altar, que ele havia tirado com uma tenaz. A tenaz do altar colocou isto em suas mãos. And took back Isaiah's head because he was ready to confess. And confess that he was unclean. E tomou a cabeça de Isaías, porque ele estava pronto para confessar. E confessar que ele era impuro. Because he looked to some bishop or somebody for his example instead of looking towards God. Porque ele havia olhado para algum bispo, ou alguém para seu exemplo, ao invés de olhar em direção a Deus. Instead of looking towards the word, you look towards a creed. Still put you back a man of unclean lips. Ao invés de olhar em direção à palavra, você olhou em direção ao seu credo. Ainda assim lhe coloca de volta um homem de lábios impuros. And the angel come with fire, placed it upon his lips and said, now you're clean. E o anjo veio com fogo, colocou isto sobre seus lábios e disse, agora você está puro. Notice the order. Note a ordem. He never brought him a book, a catechism. Ele nunca lhe trouxe um livro, um catecismo. God doesn't prepare his servants by books and catechism. Deus não prepara seus servos por livros e catecismos. He prepares his servants by fire. Cleansing fire. Fire from the altar. Ele prepara seus servos pelo fogo. O fogo que limpa. Fogo do altar. And he cried. E ele clamou. When he cried out and said, woe is me, for I've done wrong. I put my example, my trust in a man, and I see the order of the Lord. Quando ele clamou e disse, ai de mim, pois tenho feito mal. Eu tenho colocado meu exemplo, minha confiança num homem. And he cleansed him with the coal of fire. Ele o limpou com a brasa de fogo. Now, isn't it wonderful how the man recognized himself being a sinner? Agora, não é isto maravilhoso como o homem reconheceu a si próprio como sendo um pecador? And look how God did as soon as he recognized he was a sinner. E olhe como Deus fez tão logo que ele reconheceu que ele era um pecador. He confessed to being a sinner. Confessed to his wrong. E ele confessou ser um pecador. Confessou seu erro. And he saw what God did and how he did it. How he cleaned him by a coal of fire. E viu o que Deus fez e como ele fez. Como ele o limpou através de uma brasa de fogo. Not a declaration of creeds. Not a bunch of beads. Not some historical affair. He cleansed him with present tense. Living fire. Não uma declaração de credos. Não uma conta de rosários.
não um incidente histórico. Ele o limpou com tempo presente, fogo vivo. And the Bible said that the promises unto you and to your children and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. E a Bíblia disse que a promessa é para vós e a vossos filhos, para aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. This same Holy Ghost, this same Jesus that come in the form of the Holy Ghost on the day of Pentecost is the only cleansing process God knows anything about cleansing His servant. Este mesmo Espírito Santo, este mesmo Jesus que veio na forma do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é o único processo de limpeza que Deus conheça para limpar seu servo. He's seen the order. Ele havia visto a ordem. He's seen what God's servant prepared, how he was to act. Ele havia visto o que o servo de Deus preparado, como era para ele atuar. He's seen the way God got his servant ready, how he set him in order. Ele havia visto a maneira que Deus tinha seu servo pronto, como ele colocou isto em ordem. Notice, then the following after the cleansing, after the commission. E notem, então, o segmento, depois da limpeza, depois comissão. After he did this, followed then what? The commission. Depois que ele tinha feito isto, seguiu então o quê? A comissão. After confession and cleansed, it was then that the clean Isaiah answered when the Lord said, "Who will go?" Said, "Here am I, send me." Depois da confissão e limpeza, foi então que o Isaías limpo respondeu quando o Senhor disse, quem irá? Disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Young man, woman, your life before you. Let you and I go down to the altar this morning. Let's go into the house of God for a few minutes. Moços e moças, sua vida perante você. Vamos você e eu ao altar nesta manhã. Desçamos à casa de Deus por uns minutos. Businessman, housewife, minister. Let's go down to the house of God. Homens de negócios, donas de casa, ministros, vamos à casa de Deus. There's something wrong somewhere. Há algo errado em algum lugar. Está vendo? You've had so much carnal impersonation in the world of Christianity. Você tem tido demais e muita personificação carnal no mundo. Cristianismo. Young folks, I feel sorry for you. You don't know which way to turn. Gente jovem, eu sinto muito por vocês. Vocês não sabem que caminho tomar. One says this and one says that and one says it's a Hail Mary and the other says it's something else and one says join this church and join that. It's all wrong. Um diz isto e outro diz aquilo, e um diz que isto é uma Ave Maria e o outro diz que isto é algo mais, e um diz para unir-se a esta igreja e unir-se àquilo. Isto está tudo errado. For God has thoroughly showed that the thing is dead. Porque Deus tem mostrado claramente que a coisa está morta. Now let's go down to the house of God in our heart, the altar. Let's look up and see what Jesus looks like, which is the Word. Agora vamos à casa de Deus, em nosso coração, o altar. Vamos olhar e ver com que Jesus se parece, que é a palavra. And then we can answer, here am I, send me, Lord. E então nós podemos responder, aqui estou, envia-me a mim, Senhor. Send me to the house to be a better wife. Envia-me para casa, para ser uma esposa melhor. Send me to school to be a better teenage girl. Envia-me para a escola, para ser uma adolescente melhor. Send me to school to be a better teenage boy. Envia-me para a escola, para ser um adolescente melhor. Send me to the pulpit, a different minister. Envia-me para o púlpito, um ministro diferente. Send me to my business, a different businessman. Envia-me para meu negócio, um homem de negócios diferente. When you see your example, Jesus Christ, Quando você ver seu exemplo, Jesus Cristo. he said, here am I, send me after his humility, after he's seen the order, how God puts his servant together. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de sua humildade, depois dele ter visto a ordem, como Deus modela seu servo. How he commissions him. Before he commissions him, he has to be humble, reverent, and in action. Como ele o comissiona. Antes que ele o comissione, ele tem que ser humilde, reverente
e em ação. And therefore, when he seen that, the cleansed Isaiah said, Here am I, send me. E, portanto, quando ele viu aquilo, o Isaías purificado disse, Eis-me aqui, envia-me a mim.